meus queridos, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso cursinho, beleza? E aí hoje eu pretendo fazer algumas atividades. Esse primeiro vídeo aqui, esse vídeo, na verdade, tem uma resolução de 3 questões com vocês, que aí é para você praticar, colocar em prática tudo aquilo que você tem visto, tanto aqui nas minhas aulas, quanto em outras, no seu livro, enfim. Então eu pretendo aplicar algumas coisas com vocês aqui dentro, tá bom? Para a gente brincar e começar o nosso estudo, as nossas análises, o que eu tenho inicialmente? Inicialmente eu tenho a primeira questão, ela é lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ela é uma questão teórica, mas ela é bastante interessante porque aqui a gente vai abordar uma parte teórica bem aprofundada, que aí não necessariamente as contas elas vão expressar tudo. Mas a parte teórica ela tem uma amplitude maior, tá? Então vamos começar o seguinte. Um estudante movimenta um bloco homogêneo de massa m sobre uma superfície horizontal, com forças do mesmo módulo F, conforme representado na figura abaixo. Então a gente tem uma força sendo aplicada em X, ele está empurrando em X, ele está puxando em Y e ele também está empurrando no Z, na figura Z, só que aqui é de forma paralela. Ele quer saber qual é o trabalho realizado pelo estudante para mover o bloco em cada uma dessas situações e a relação entre cada uma delas. Então, Tomás, o que eu tenho que fazer aqui? Primeiro, qual é a definição de trabalho? O que nós vimos no vídeo, o que você vê lá na sua apostilinha? Tomás, trabalho eu vejo lá pelaquela letra esquisita, a letra grega lá que você chamou, que é o tal. Exato. Então a gente pode falar definir trabalho sendo a letra grega tal, que eu vou colocar aqui em roxo. Então, o meu trabalho, porque tá a borracha aqui é o trabalho, ó. Né? O meu trabalho, então, é trabalho tal é igual à força resultante vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ. Tomás, mas eu vejo em algumas apostilas que meu trabalho é definido como ômega, ou o W maiúsculo. Sim, é a mesma coisa. O que eu chamo a atenção aqui é quando nós estivermos trabalhando com o sistema de unidade. Trabalho, a unidade dele é em joule. Quando você vê esse aqui para um sistema de unidade, ele vai representar watt, que é joule por segundo, que é potência. Então tome cuidado na hora de você olhar as apostilas e ver e não confundir trabalho com potência, tá? Com unidade de potência. Então o que nós temos? Então eu vou fazer para cada uma dessas situações. Então a primeira situação que eu tenho, na primeira situação, eu tenho o seguinte, que o meu trabalho, aí eu vou já chamar para a letra que ele está utilizando, o meu trabalho é igual à força resultante vezes o cosseno do ângulo θ vezes o meu deslocamento. Então, mas aqui ele só deu o deslocamento, mas e qual é a força resultante? A força resultante é atribuída a esse cara. Então, o que eu vou traçar aqui um eixo imaginário aqui. E esse eixo imaginário, ele é importante. Por quê? Quando a gente pega essa força resultante, nós vamos decompor essa força resultante. E aqui é um θ. Aqui também é um θ. Essa força resultante aqui, quando a gente faz essa consideração, se você observar, vai estar naquela ideia de decomposição de vetores, de forças que nós já trabalhamos. Então, essa força aqui, nesse eixo aqui, esse cara é F cosseno do ângulo θ, que é exatamente esse cara aqui. Então, isso aqui é exatamente esse cara aqui, ó. Então, por isso, quando eu faço essa análise, eu tenho que pensar igualmente dessa maneira. E a gente já tem essa força, tá ok? Então, mas Tomás, ele não deu um valor de θ, ele deu um valor de alfa. Só que você sabe lá da trigonometria que alfa e θ são correlacionados, né? Aqui se formar 90 graus, então aqui, se por exemplo aqui for 30, o outro vai ser 60. Então eu posso pensar no seguinte, que o Wx, que é onde eu começo, é F,
que D, né, cosseno de θ. E na segunda situação, Tomás? Na segunda situação vai ser idêntico, só que agora vai ser WY, trabalho em Y, que vai ser exatamente o que aconteceu com a primeira situação. FD cosseno de θ. A única diferença é que um está puxando e o outro está empurrando. Mas o que você vale a importância aqui está onde, Tomás? No sentido. O sentido que eles estão apontados é o mesmo. Então, eu posso afirmar de cara que meu WX é igual ao meu WY. Tá ok, galera? E agora, eu vou fazer, por último, a terceira condição. Como que eu faço a terceira condição? De novo, vai ser W, F, D, cosseno do ângulo θ. Só que qual é o ângulo entre a força e a horizontal aqui? Então, mais, o ângulo é zero. Então, se o ângulo é zero, o meu cosseno de θ vale 1. Então, o meu trabalho em Z é igual a F vezes D. E como é que eu vou tirar a relação de um e outro, Tomás? Então, a gente sabe o seguinte, que lá da minha lei trigonométrica, quando eu estiver olhando para o meu seno ou cosseno, e nesse caso eu vou trabalhar com o cosseno, à medida que eu for variando esse ângulo aqui, o que vai acontecer com o cosseno no eixo y? Ele vai diminuindo. Tanto é que aqui eu sei que aqui vale 0, perdão, 1, né? O cosseno de 0 vale 1, no ponto mais crítico aqui. Aí, à medida que eu for subindo, aqui vai valer 0. Depois que eu for diminuindo, vale menos 1 e 0 de novo. Então, quando eu não tenho ângulo, o cosseno vale 0. Isso significa que seria o vetor máximo dentro do eixo trigonométrico. E à medida que eu for subindo, por exemplo, se estiver aqui, se vocês observarem um vetor aqui, ele vai estar bem menor. O cosseno vai diminuindo. Então, eu sei que o meu trabalho em Z, ele é maior que o trabalho em X, que é igual, perdão. Então, aqui, que é igual ao trabalho em Y. Então, mas não tem essa relação. Tem sim. A única diferença é que esses caras estão na frente. Então, tem que inverter aqui o sinal de comparação. Então, o meu trabalho X, ele é igual ao meu trabalho Y, só que eles são menores do que o meu trabalho em Z. Então, só nos resta a alternativa letra B. Tá ok, galera? Bem tranquilo. O que vale a importância aqui dessa questão é você entender qual é o conceito por trás. E o conceito é você saber identificar aonde está associado ao meu trabalho. Tomás, eu tenho uma dúvida. Eu decompus esse cara aqui, o F, o vetor preto. Só que quando eu faço isso tem x, no eixo x, no eixo horizontal, também tem uma força no eixo vertical. Não tem trabalho aqui? Não tem, meu querido. O trabalho associado aqui, ele é muito simples. Quando a gente está falando de trabalho, eu tenho que pensar no seguinte. Lembra que eu falei para vocês que trabalho está relacionado com a ideia de transferência de energia de um corpo, de um lugar, né, para o outro? Aqui, o que está acontecendo? A minha força F, se vocês observarem, ela está sempre na mesma posição. Então, mas não, quando eu desloco o corpo, ela não mudou. Sim, ela mudou. Sim, só que eu estou falando no eixo dela, na direção dela. Ela não está apontada para o deslocamento, o sentido de deslocamento, para a direção do deslocamento. A direção do deslocamento aqui, se você for observar, o ângulo associado aqui vale 90 graus. Então, quanto que vai valer o cosseno de 90? Vale 0. Então, qualquer trabalho que esteja formando 90 graus com o plano de orientação de deslocamento, você pode falar que o trabalho vale 0. Então, o trabalho, qualquer eixo vertical, nessa situação aqui vai valer 0. Tá ok? Essas são as informações teóricas para essa questão que são muito úteis. Então, continuando aqui nosso raciocínio, né? Vamos para a próxima questão. Um corpo de massa M desliza sobre o plano horizontal sem atrito ao longo do eixo AB.
sobre a ação das forças F1 e F2, de acordo com a figura seguinte. A força F1 é constante, tem módulo igual a 10 newtons e forma com a vertical um ângulo de θ de 30 graus. Já a força F2, ela vai variar conforme o gráfico a seguir. E ele quer saber, então, o trabalho realizado por essas duas forças quando o corpo começar a andar de 0 a 4 metros, sabendo que esse trabalho vai ser em joule. Bom, posso calcular direto, mas pode. O único problema é o seguinte, que as forças aqui, elas são distintas. A força F1 ela é constante, a força F2 varia com o tempo. A nossa equaçãozinha de trabalho, como nós mencionamos, ela é trabalho com forças resultantes constantes. Não varia. Aqui já está variando. Então, como é que eu vou fazer? Só para a gente já ficar antenado, eu sei que meu trabalho, eu posso definir também como? Eu posso definir como a relação da área. Como assim, Tomás? Então, nós vimos lá que meu trabalho, ele é igual numericamente à área da figura. Beleza? Então, eu vou lá começar aqui por F1. Então, deixa essa informação aqui quietinha por enquanto, tá? Então, aqui o meu F1 para F1. O que eu vou ter em F1? F1, meu trabalho resultante, ou meu trabalho, né, exercido para fazer essa transferência de um corpo de um lado para o outro, o que eu tenho? A minha força vale 10, então a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo atribuído. Então, o meu trabalho é igual a força vale 10 vezes a distância, que é de 0 a 4, então ele andou 4 metros, vezes o cosseno do ângulo de θ. Ah, tá, mas o θ vale 30. Não, aqui não. Porque quando a gente fala de trabalho, o θ que a gente vai assumir, eu vou colocar aqui θ zero. E nesse caso vai ser o θ zero. Porque o ângulo que eu escolho em relação ao trabalho é em relação ao eixo o qual ele está se deslocando, ou seja, está relacionado ao plano do deslocamento. Então, nesse caso, o θ vale, se aqui vale 30, o meu θ zero vai valer 60 graus. Então, vale cosseno de 60 graus. Então, aqui o meu trabalho é igual a 10 vezes 4 vai dar 40, vezes o cosseno de 60 que ele deu, que vale meio. E isso aqui vale quanto? 40 dividido por 2 vai dar 20, e a unidade de trabalho que é joules. E agora para o F2, Tomás, como é que eu vou fazer para o F2? Para o F2, a gente tem que tomar cuidado com algumas informações. Aqui as figuras estão variando, então o que eu tenho que fazer? Perdão, a força está variando, então eu tenho que analisar o gráfico. Então eu vou separar aqui, ó, em algumas regiões. Então eu tenho essa região, que eu vou chamar de A1. Agora eu vou ter outra região, que eu vou colocar aqui com pretinho. Outra região, que vai ser este cara aqui. Vai ser o meu A2. Tem outra região, que eu vou chamar agora com azulzinho aqui, ó. Que é esse cara aqui. Vou chamar de A3. E, por fim, que eu vou chamar de verdinho, eu tenho aqui, ó, meu A4. Todo esse aqui, tá? Inclusive, essa parte aqui. Tá, Tomás, e aí, o que eu vou fazer? Agora, eu vou começar... o meu trabalho F2, ele vai ser A1 mais A2 mais A3 mais A4. E eu vou começar aqui o seguinte, aqui é F, tá? Meu A2, perdão, meu A4, vou começar com A4, é igual a quem? A essa figura aqui, ó, que parece que é um trapézio, ok? Então, como é que a gente vai fazer essa figura? Base maior mais base menor, então vai ser base maior mais base menor, dividido por 2, vezes a minha altura. Então, a área 4 vale quanto? Base maior vale quanto? De 0 a 8, né, que é a nossa força, que ela variou, ela vale 8. Mais a base menor, que é de 0 a 4, então vale
4 dividido por 2 vezes a altura. A altura aqui é esse cara aqui, ó. Então, aqui vale 1. Então, o meu A4 é igual a quanto? Meu A4 é igual a 4 mais 8 vai dar 12, dividido por 2, 6, vezes 1. Então, isso vai dar 6 joules. E agora, Tomás, o que eu vou fazer? Vou fazer o próximo. Vou fazer agora o A3. O A3 agora é igual a quanto? O A3 é um retângulo, que é lado 1 vezes o lado 2. Isso vai dar quanto? De 2 a 3 vale, então ele só tem 1 vezes 8. Então vai ficar 1 vezes 8, que é a altura total. Isso vai dar quanto? 8 joules. Próximo. O próximo é o preto, né? Que é o A2. Então, o A2 é o quê? É outro trapézio. Só que agora tem a base maior valendo 8 de novo. Então, base mais maior mais base menor sobre 2 vezes a altura. Então, como é que vai ficar aqui? Vai ficar a base maior vale 8, mais a base menor que vale 6, dividido por 2. Isso igual a quanto? 8 mais vezes a altura, né? Perdão, antes que eu esqueça aqui. Vezes a altura, que vale 1. Então, isso vai dar quanto? 8. Vou colocar um parênteses aqui. 8 mais 6 dá 14, dividido por 2, 7. Vezes 1, 7. 7 joules. Não esqueça das unidades. Então, e para finalizar as nossas áreas, né? Agora eu tenho a próxima figura aqui, que vale quanto? A próxima vale... Cadê? Deixa eu colocar, separar aqui para a gente não embolar as figuras. Então, a próxima área é o A1. O A1 é um retângulo de novo, então vai ser L1 mais, vezes este. É bom, a tecnologia é boa, atrasa toda a nossa vida. Enrola tudo, olha lá, vezes o lado 2. Então, como é que vai ficar aqui? L1 vezes L2, lado 1 vale 1, vezes o lado 2 que vale 6. Então, vai ficar 6 vezes 1 igual a 6 joules. E agora o que eu vou fazer? O trabalho total, né? Então, o trabalho do F2 é igual a quanto? Então, vai ser 6 mais 6 mais 8 mais 7. Isso aqui vai ter que dar quanto? 6 mais 6, 12, mais 8, 20, com 7, 27. Então, vai dar 27 joules. Agora dá para fazer o trabalho total? O trabalho total é igual a trabalho F1, executado por F1, mais o trabalho exercido por F2. Isso vai dar quanto? 20 mais 27. Isso vai dar 47 joules. E a alternativa B de bola. Tranquilo, né, galera? E para a gente matar essa nossa listinha, a última questão. A última questão é: considere um bloco de massa m ligado a uma mola constante de constante elástica igual a 20 Nm por metro, como mostrado na figura a seguir. O bloco encontra-se parado na posição de x igual a 4 metros. E a posição de equilíbrio é igual a 0. Então, ele foi esticado, né? De 0 a 4.
O gráfico a seguir indica como o módulo da força elástica varia com a posição do bloco. Então aqui eu tenho a força elástica e tenho a posição do bloco. E ele quer saber o trabalho realizado da força elástica para que o bloco parta da posição x igual a 4 até a posição x igual a 2 metros. E como que eu vou fazer isso, Tomás? Esse aqui é tranquilo. Eu quero somente um pedacinho e a força está variando. Se a força está variando, eu não posso olhar para aquela equação do trabalho, que o trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ. Quando a força não é constante, eu não posso olhar para essa. Eu tenho que olhar para outra, que o trabalho é numericamente igual à área. Então, nesse sentido, qual é a área que eu vou atuar? É nessa área aqui, deixa eu mudar a cor. A área que eu vou estar atuando é simplesmente essa daqui. Esse setor aqui. Aqui é a minha área. Tá ok? Que é o que eu vou calcular. Então, como é que vai ficar o meu trabalho? Aí agora é simples, ó. Trabalho vai ser igual, vai ser numericamente, né, a área da figura, que é um trapézio. Então, é base mais base menor sobre 2 vezes a altura. Então, meu trabalho é igual a quanto? Base maior vale 80, mais a base menor que vale 40, vezes a altura que vale 2, sobre 2. Então, aqui, ó, simplificando esse 2 com esse 2, meu trabalho é igual a quanto? 80 mais 40, 120. Qual a unidade de trabalho? Joules. E logo nós temos a nossa alternativa. 120 joules. E assim nós fechamos essa lista. Muito obrigado aí pela sua atenção, obrigado mesmo por você estar acompanhando esses vídeos e espero que você esteja aprendendo, desenvolvendo mais um pouco esse mundo da física, que para muitos é um estresse. Fica aqui, mais uma vez, que você pode me procurar pelos canais, né, pelos comentários, se comunique, dê um sinal de vida aí se você tiver com alguma dúvida. E se puder também, se inscreva no canal, dá o seu joinha para que você consiga ainda acompanhar os vídeos que eu estou fazendo aqui para esse canal, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima, meu amigo. Tchau, tchau.